Seja bem-vindo, vamos para a nossa aula 6 da playlist PFC, cumprindo o edital do concurso do Correios. A prova será dia 15 de dezembro. Nessa aula a gente vai fazer questões da banca IBFC sobre juros simples. A gente se preparar da forma mais próxima da realidade que encontraremos na prova. Já temos um vídeo cobrindo a teoria sobre juros simples. O mais importante aqui é você saber responder a pergunta: eu entendo como funciona o regime de juros simples? Eu sei o que são juros, e aí nos juros simples esses juros ocorrem de uma certa forma. Lá nessa aula você consegue entender como isso acontece. A partir daí, é você saber ler no enunciado as informações que foram dadas e encontrar a informação que falta. E lembrando que esse material está disponível lá no nosso canal do Telegram. Só você entrar lá no canal, procurar na aba Arquivos ou nas mensagens anteriores e baixar os PDFs com esses questionários. Não só dos de matemática, tá? Tem material para as outras disciplinas da prova também. Geografia, português e informática. Questões da banca IBFC, filtradas cobrindo apenas os assuntos cobrados no edital. No mais, bom vídeo, papel e caneta na mão, pause e tente fazer por conta própria, depois assiste a resolução. Bons estudos. Questão 318. Um capital de R$ 30.000, aplicado com taxa de juros simples durante 5 meses, resultou em um montante de R$ 31.050. Assinale a alternativa correta, que apresenta a taxa de juros anual dessa aplicação. Considere duas casas decimais. Então, ele nos informou o capital, 30 mil, aplicado com taxa de juros simples durante 5 meses. Então, o tempo que ele deu é 5 meses, com um montante, resultando em um montante de 31.050. O que ele quer saber é a taxa de juros anual. Aqui um cuidado. Quando você for trabalhar com a incógnita, vai montar a equação, substitui o que foi dado e vai ficar com uma incógnita, certo? E no caso aqui é o I, é o valor desconhecido que a gente quer descobrir. O cuidado a se tomar em relação à taxa de juros é que ela é dada em porcentagem. Então, na hora de você substituir lá na equação para descobrir o valor dela, tem um certo valor absoluto sendo dividido por 100. E aí vamos trabalhar para descobrir esse valor A, que está sendo dividido por 100, que está sendo colocado em porcentagem. Então, não basta você substituir, matematicamente falando, você tem que fazer essa correção. Do contrário, o valor que você vai achar, se você somente substituir por I, sem botar ele em porcentagem, não vai ser o valor da taxa de fato. A não ser que você fizesse a correção no final, dividisse por 100, aquele valor. Aí você acharia ele em porcentagem. E o outro cuidado é o seguinte: o prazo que ele te informou foi em meses, ele quer a taxa em anos. Então, ou você ajusta a taxa para meses, ou você ajusta o prazo dado em meses para anos. O caminho que eu vou optar é o seguinte: eu vou trabalhar com o tempo em meses, eu vou achar a taxa como se fosse ao mês. Como é juros simples, para eu saber ao ano, basta eu fazer uma multiplicação por 12. Então, se a taxa ao mês é tanto, a taxa anual será esse tanto vezes 12. Usando essa fórmula dos juros totais da operação, a gente tem que os juros totais é de 1.050. 31.050 menos 30 mil. Juros são justamente essa diferença. Capital de 30 mil, a taxa, eu vou chamar de A sobre 100, vezes o prazo, foi dado em meses, são 5 meses. Como eu estou trabalhando em meses aqui, a taxa que eu vou chegar, quando eu terminar tudo, vai ser a taxa mensal. Eu tenho que fazer o ajuste para a taxa anual no final. Vamos isolar esse A de um lado da equação e passar todos os outros valores numéricos para o outro. Vamos ficar com essa situação. Vamos simplificar 3 zeros ali embaixo. Aqui, ó, 5 vezes 30. Pode fazer 5 vezes 3 vezes 10. E aí fica 105 vezes dividido por 15 vezes 10. 105 dividido por 15 é 7. Então vai ficar 7 sobre 10, ou 0,7. Então esse A na taxa é 0,7. Isso implica que a taxa que a gente achou é de 0,7% ao mês. Também poderíamos expressar assim: 0,7% ao mês. Só que queremos a taxa anual. Então basta que eu multiplique esse 0,7% por 12. Isso implicará na taxa anual. Então a minha taxa anual é de 8,40%. Gabarito letra D. Questão 319. Assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de R$ 50.000 durante 3 meses,
com taxas de juros simples de 2,5% ao mês. Então, o que ele quer saber? O valor do montante. E aí ele deu as condições da aplicação. Vamos anotar essas informações. Capital é de 50 mil. O prazo de aplicação é de 3 meses. A taxa é de 2,5% ao mês. E o que eu quero saber é o montante. Eu paro e observo o prazo e a taxa. Eles estão na mesma unidade temporal? O prazo está em meses, a taxa está em meses. Ótimo, não preciso fazer adaptação nenhuma. Posso jogar tudo direto na fórmula. A fórmula para calcular o montante de uma aplicação a juros simples é essa daqui, M igual a C, e multiplica 1 mais I vezes T. Sugiro que sempre que você for fazer o exercício, você repita a fórmula para ajudar a decorá-la. Então, o montante é 50 mil vezes 1 mais 2,5% vezes 3. Esse 2,5% vou transformar em número decimal. Aqui vai ficar 1,075. Aqui um macete é você enxergar esse 50 mil como 50 vezes 1000. E aí você pega esse 1000 e multiplica com esse 1,075 para andar com essa vírgula 3 casos para a direita. Transformar esse número em um número inteiro. Terminando essa multiplicação, você vai achar o resultado de R$ 53.750. Gabarito letra C. Então é uma questão bem simples de mera aplicação da fórmula juros simples. Você achar o valor final de uma aplicação a juros simples, dado o valor aplicado, o valor inicial, né? Prazo de aplicação e a taxa de juros. Questão 321. Uma empresa possui atualmente 120 mil em recursos disponíveis e precisa pagar uma dívida que vencerá dentro de 3 meses a partir de hoje, no valor de R$ 129 mil. Resolveu fazer uma aplicação financeira com seus recursos disponíveis, para juntamente aos juros que serão recebidos, poder pagar sua dívida no vencimento. Assinale a alternativa que apresenta qual a taxa de juros simples a empresa deve escolher para fazer sua aplicação financeira. Então, qual a ideia? A empresa tem hoje 120 mil reais, e daqui a 3 meses ela tem que pagar uma dívida de 129 mil. Ela quer fazer uma aplicação financeira para levantar, com essa aplicação, os juros suficientes para chegar ao valor da dívida. Ou seja, ela precisa conseguir nesses 3 meses 9 mil reais, pelo menos, né? Com essa aplicação, para ela chegar aos 129 mil. Então, qual é a taxa de juros que eu tenho que aplicar esses 120 mil para que durante 3 meses eles gerem juros totais de 9 mil reais? Então, vai ficar 9 mil, que é o valor de juros que eu preciso, com um capital de 120 por um prazo de 3 meses, a uma certa taxa de juros. Vamos usar aquela ideia do A por cento. E a taxa de juros é algum valor cento. Nesse caso, como eu usei o prazo em meses, a taxa sairá ao mês. Isolando esse A, ficaremos com a seguinte situação. Como são multiplicações, tudo multiplicação em cima e embaixo, a gente pode fazer simplificações. Podemos cortar esses 4 zeros, sobra 90 dividido por 12 vezes 3. Simplifica, né? 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 sobre 12, podemos simplificar por 6, o máximo divisor comum de 30 e 12. Vamos ficar com 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Então, a nossa taxa de juros vai ficar 2,5% ao mês. Essa é a taxa que eu preciso para fazer todas essas condições se alinharem. Gabarito letra A. Questão 322. Paulo aplicou a quantia de R$ 2.200 durante 4 meses, com taxa mensal de 5%. Se o regime de aplicação é de juros simples, assinale a alternativa que apresenta o montante ao final da aplicação. Então, o que eu quero saber é o montante. Eu tenho capital de 2.200, prazo de 4 meses e a taxa também está expressa em meses, 5% ao mês. Pronto. Basta que eu jogue na fórmula de juros simples. Aqui, ó, na hora de jogar na fórmula, você tem que tomar esse cuidado, que 5%, esse I você substitui por 5%. Em decimal é 0,05. Então essa situação é a mesma coisa que pegar o capital e multiplicá-lo por 1,20. O resultado será 2.640. Outra maneira que você pode pensar esse tipo de problema é nos juros simples você pode fazer isso. A quantidade de juros totais que vai entrar nessa aplicação é você pegar a taxa de juros dadas em um certo período e multiplicar pela quantidade de períodos que os juros vão ocorrer. Então aqui o período é ao mês. Então a taxa de juros é 5% ao mês. E o prazo de aplicação é 4 meses. Então essa taxa de juros vai ser aplicada 4 vezes. Então o total de juros vai ser 4 vezes 5%.
que é 20%. Aí você calcula 20% de 2.200 e acrescenta aos 2.200. E aí você terá o seu montante. É uma outra forma de pensar, caso você não lembre da fórmula. Você simplesmente entende como os juros funcionam. Os juros simples funcionam e faz contas de mais e multiplicação para chegar na sua resposta. Tendo a ideia de que o montante é tão somente o capital aplicado mais os juros totais da operação. A gente viu isso com mais detalhes no vídeo de juros simples. Questão 323. O senhor Zebedeu Sanguessuga Tazinaço, nome bem comum, precisou de um empréstimo de R$ 5.000. Foi até o Banco Zen para verificar os custos do empréstimo e foi informado pelo atendente para o pagamento do empréstimo em 10 vezes mensais e consecutivas, ele pagaria juros simples de 4,5% ao mês. O senhor Zebedeu achou o valor muito alto e procurou seu amigo Jaspion Brasileiro da Silva, muito bom esses nomes, né? Com a seguinte proposta: você me empresta R$ 5.000 e eu vou pagar a você a partir do próximo mês 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 700 cada uma. Com base nas informações dadas, assinale a alternativa correta. Assinale foi ótimo. Então, basicamente é o seguinte: eu tenho duas situações e eu vou ter que comparar essas duas situações. As alternativas fazem afirmações. Eu vou ter que julgá-las se elas são verdadeiras ou falsas, com base nos cálculos que a gente fizer. Então, o capital é o mesmo nas duas situações, que é os R$ 5.000. Só que é uma situação que, em vez de aplicar, a gente está pegando emprestado. Mas as contas fazem da mesma maneira. Você imagina que você é o credor, você que está aplicando dinheiro, você que está emprestando dinheiro. Se quiser preferir ser dessa forma. Na situação do banco, ele informa o prazo, 10 meses, e informa a taxa de juros, mas não informa o valor das parcelas e nem o total de juros. Pelo menos não de maneira rápida, né? É possível descobrir, mas não está informado de cara. Na situação que ele pega com o amigo, não informa a taxa de juros, mas informa o valor das parcelas e a quantidade de parcelas. Prazo, né? 10 vezes, 10 meses. Rapidamente, você, embora não esteja dado, você consegue deduzir que o total de juros é R$ 2.000. Porque se ele vai pagar 10 vezes 700, ele vai pagar 7.000. Ou seja, ele pegou 5.000 emprestado e vai pagar 7.000. O total de juros fica em R$ 2.000. Então vamos dividir as situações, vamos extrair as informações e comparar. As alternativas estão preocupadas em comparar o total dos juros, qual que saiu com mais juros ou não, e a taxa de juros. Aqui na situação do banco, a gente sabe a taxa de. Aqui na situação do amigo, a gente já sabe os juros totais. Então, para comparar perfeitamente, a gente vai achar os juros totais na situação do banco e a taxa de juros na situação do amigo. E a gente vai ter toda a informação para comparar. Aqui a gente joga o JCIT, substitui os valores, capital, que é 5.000, e 4,5%, vezes 10 meses, simplifica os zeros que dá, e vai ficar 50 vezes 45, né? 4,5 vezes 10, 45. Isso vai dar um juros de R$ 2.250. Aqui eu já consigo eliminar algumas alternativas. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jaspion é maior que o juro proposto pelo banco. Errado. O juro proposto pelo banco é maior que o juro proposto por Zebedeu a Jaspion. Os nomes estão incríveis. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jaspion é igual ao juro proposto pelo banco. Não. O juro do banco é maior. Então tá valendo mais a pena ele pegar o dinheiro com o Jaspion. O Jaspion aceitar, né? Agora vem alternativas comparando a taxa. Então agora eu tenho que descobrir a taxa que ficou aqui no empréstimo com o amigo. Posso usar o seguinte raciocínio. Se entrou o total de R$ 2.000 de juros durante o prazo de 10 meses, quer dizer que a cada mês entrou 2.000 sobre R$ 10 de juros. Ou seja, a cada um mês entrou de juros R$ 200. Para eu saber a taxa de juros, isso aqui é os juros que entrou por mês, certo? Para eu saber a taxa de juros, eu pego esses R$ 200 e comparo ele em relação ao meu capital, ao valor aplicado, que é 5.000. Simplificando isso, fico com 2 sobre 50. Para eu achar o valor em porcentagem, eu tenho que botar isso aqui como denominador 100. É uma boa estratégia. Então eu multiplico em cima e embaixo por 2, 4%. Então eu sei que na situação com o amigo, eu tenho uma taxa de juros de 4% ao mês. Esse raciocínio aqui de fazer a razão do juros sobre o capital só vale aqui no regime de juros simples, tá? Porque os juros são constantes, proporcionais ao capital. Então, através desse raciocínio, você pode achar a taxa de juros, aqui nesse caso ao mês. Então, continuamos as análises. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jaspion é de 4% ao mês. Isso aqui está correto. Então, nossa resposta é gabarito letra C.
o juro proposto por ZBDU para pagamento, e aí ele vai só mudar os valores do juro proposto, né? Já sabe que é de 4%. Então, nosso gabarito é letra C. Uma questão muito boa para trabalhar domínio e entendimento do regime de juros simples. Percebe que você não precisa necessariamente sempre resolver por meio da aplicação de fórmulas. Você pode usar raciocínios de proporção para achar a resposta que você precisa. Na minha opinião, as questões mais difíceis são essas que envolvem abrir a taxa de juros, que envolvem as contas mais complicadas. De resto, é tomar muito cuidado com as unidades de tempo, a taxa de juros e o prazo de aplicação, para não embolar nas respostas. Então, quando você for jogar para a fórmula, calcular, você tome cuidado de trabalhar com elas na mesma unidade de tempo. E aí, caso a sua incógnita seja o prazo e a taxa foi dada, então, por exemplo, deu a taxa ao mês, aí você está querendo calcular o prazo de aplicação. Quando você jogar essa taxa ao mês, o prazo de aplicação vai sair mensal, vai sair a quantidade de meses, tá? Então, se você jogar a taxa ao ano, o prazo que você vai achar como resposta vai estar a quantidade de anos. Sempre assim. Quando a incógnita for a taxa de juros, ela vai sair na unidade de tempo que você jogar o prazo de aplicação. Então, a sua incógnita é a taxa de juros. Aí você jogou lá na fórmula 5 meses, sei lá, uma certa quantidade de meses. Então, sua taxa de juros vai sair ao mês. Você jogar substituir o prazo por uma quantidade de anos, a taxa de juros vai sair ao ano. Então, sempre vai rolar essa correspondência, quando um desses dois for a incógnita. Quando os dois forem dados e a incógnita for outra coisa, sei lá, o capital, a quantidade de juros, o montante, você tem que tomar cuidado de trabalhar com a mesma unidade temporal. Então, se a taxa foi dada, só que ela foi dada ao mês, e o prazo foi dado em anos, então você ajusta. Ou você ajusta o prazo para meses, ou você ajusta a taxa, tá, ao mês para ao ano. Tomando esse cuidado, você vai sair muito bem.